Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical. Hoje estamos encerrando o terceiro trimestre de 2023, estudando a palavra do Senhor. Nós estamos então fazendo nesse dia o encerramento do terceiro trimestre aqui na AD Brasil Central. Deus tem nos abençoado durante esse trimestre. Nós estudamos sobre os profetas menores. Nós vimos que os profetas menores anunciavam uma mensagem de arrependimento, falavam da justiça e da fidelidade de Deus, mas ao mesmo tempo traziam uma mensagem de esperança com a vinda do Messias. Eles profetizavam sobre o momento que eles estavam vivendo, mas também mostrava adiante a vinda do Messias, que seria o Salvador do mundo e é o nosso Salvador. Então, a Bíblia mostra para nós que ela contém os 5 livros chamados Pentateuco, depois vem os 12 livros históricos, depois tem os 5 livros poéticos, depois os 5 profetas maiores e depois os 12 profetas menores. Esses 12 profetas menores é que nós estudamos durante esse trimestre. Então, os 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. A profecia desses 12 profetas menores foram estudadas nesse trimestre. E hoje vamos estudar o profeta Malaquias. Então, os profetas menores, só para nós relembrarmos, eles são chamados de menores porque os seus escritos foram menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, que vamos estudar hoje. Então, a lição de hoje é a lição que nós estudamos no primeiro dia, é a lição número 1. Então, nós estudamos a lição número 1 sobre as mensagens proféticas. Mensagens proféticas, Deus continua falando. A lição de número 1 abordou muito isso, que aquelas profecias foram para aquele tempo, mas existem mensagens para os dias de hoje. Essas profecias dos profetas menores continuam falando conosco até o dia de hoje. Então, mensagens proféticas, Deus continua falando. Temos uma mensagem para nós nos escritos dos profetas daquela época. Então, o texto áureo da lição número 1 foi este: porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Se eles foram inspirados pelo Espírito Santo, a mensagem permanece até os dias de hoje. Por isso existe uma mensagem para nós até os dias de hoje, através dos profetas menores. Então, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. E os escritos dos profetas são palavras de Deus, por isso até hoje elas têm um valor imenso para com as nossas vidas. A verdade prática da lição número 1 foi essa: a mensagem dos profetas do Antigo Testamento serve como despertamento para os cristãos nos dias atuais. Tem mensagens ricas nas mensagens dos profetas, apesar de que eles profetizaram muito antes da vinda do Messias, mas tem mensagem de despertamento para as nossas vidas, porque eles mesmos falam sobre a vinda do Messias. Olha o que diz em Provérbios: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos trazem alegria. A palavra amável nos alegram. Então, a palavra de Deus é uma alegria, um conforto para nossas almas. A lição número 2, nós estudamos sobre o profeta Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. A vida do Oséias e as mensagens dele convidam o povo a se arrepender e se aproximar de Deus. E a mensagem central do profeta Oséias foi este: um amor irremovível. Deus não remove, Deus não voltou
voltou atrás com respeito ao amor que ele tem pela humanidade. O texto áureo escolhido para a lição do livro de Oséias foi este: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus está querendo dizer: eu quero misericórdia, não simplesmente um ritual religioso. E Oséias demonstrou então o profeta que sentiu o coração de Deus, ele sentiu um amor pela comunidade, pela nação, do mesmo jeito que sentia uma vontade de trazer o povo aos pés do Senhor. A verdade aplicada que nós aprendemos no livro de Oséias foi esta: a mensagem de Oséias aponta para o imensurável amor de Deus, que o comoveu a enviar Jesus Cristo para salvar o pecador e fazê-lo membro da família de Deus. Então Oséias mostra o amor imensurável, o amor irremovível de Deus pela humanidade. Olha o que está escrito no próprio Oséias: e buscarão ao Senhor seu Deus, e nos últimos dias aproximarão do Senhor e da sua bondade. Deus nos chamando a viver essas maravilhas que Ele tem para nós. Então, Oséias, o profeta da redenção, Deus estendendo os seus braços, redimindo a humanidade. Na lição número 3, nós estudamos sobre o profeta Joel, a mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. Joel profetizou numa época de uma tribulação muito grande, quando houve a invasão dos gafanhotos, e ele profetizou sobre o derramamento do Espírito. Então Joel trouxe uma mensagem de juízo e também chamou o povo ao arrependimento, que se houvesse arrependimento, havia uma promessa de derramamento do Espírito Santo. Então, o profeta Joel, a palavra-chave é convertei-vos, convertei-vos, porque Deus quer derramar do seu Espírito a uma nação convertida aos seus pés. E a verdade é, o texto áureo que foi escolhido foi esse, Joel capítulo 1, versículo 14. Santificai um jejum, apregoai o dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então o profeta Joel convidando o povo a voltar para o Senhor, a se converter e a clamar ao Senhor. Então o nome Joel já significa o Senhor é Deus. Se vocês se converterem, Ele vai derramar das suas bênçãos imensuráveis. E a verdade aplicada para o livro de Joel foi esta: o avivamento bíblico é precedido de arrependimento genuíno, quebrantamento e oração. Ele diz: Deus quer derramar bênçãos imensuráveis, mas é preciso haver primeiro um arrependimento, uma busca do Senhor para que Ele possa derramar do seu Espírito. E Joel profetizou o derramamento do Espírito que aconteceu no dia de Pentecostes. Joel 2 fala então: a promessa do derramamento do Espírito Santo aponta para a expiação ilimitada, o derramar do Espírito, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. E Joel profetizou que Deus ia derramar do seu Espírito, e Deus tem derramado do seu Espírito. A outra lição que nós estudamos também foi a lição número 4. Nós estudamos sobre o profeta Amós. É tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Amós era lá do interior, cuidando das suas plantações e do seu gado, mas de repente ele disse: eu não sou profeta nem filho de profeta, mas Deus me chamou para profetizar, e ele estava profetizando. Os estudiosos acreditam que ele trabalhava nos seus produtos no interior, e quando ele ia vender os seus produtos na cidade, ele via que havia muita injustiça social. Então Amós, a tônica da mensagem dele é sobre fazer justiça social.
Então, Amós, o boiadeiro, veio lá do interior, levantou pregando uma mensagem. E a mensagem dele era essa: buscai-me e vivei. Enquanto o povo estava vivendo numa injustiça social, numa situação muito difícil, ele disse: buscai ao Senhor e vivei. Quer ter vida? Busque ao Senhor. O textual escolhido para o livro de Amós foi este aqui, Amós 5:4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Todos nós queremos ter vida e vida com abundância, mas a prerrogativa e a necessidade primeira para viver é buscar ao Senhor. Por isso Amós foi muito enfático em dizer: buscai ao Senhor e vivei. Então, Amós, ele falou muito sobre o falso culto, a corrupção e a injustiça social. Deus não pode derramar do seu Espírito e abençoar vocês se vocês estiverem fazendo um culto mecânico para Deus. Mas quando voltar mesmo para a presença do Senhor e vencer essas injustiças sociais, Deus vai abençoar toda a nação. A verdade aplicada para o livro de Amós foi esta: como discípulos de Cristo, somos chamados a um viver coerente com fé e os valores bíblicos. Então, se somos discípulos de Cristo, alunos de Cristo, nós somos chamados a viver conforme os valores bíblicos. E ele ensina isso para nós. Então, Amós sempre trazendo a mensagem de Deus: buscai-me e vivei. Então, a lição número 5, nós estudamos sobre o profeta Obadias. Deus levantou o profeta Obadias para pregar para o povo de Edom. O povo de Edom morava próximo à terra prometida. Quando o povo de Israel veio do Egito para ir para a terra prometida, o povo de Edom não permitiu que Israel passasse ali, e eles tiveram que dar uma volta muito grande. Mesmo assim, o povo de Edom continuou perseguindo o povo de Israel. E Obadias foi lá pregar, dizendo: haverá um juízo divino, o juízo divino virá. E houve, quando o Império Babilônico expandiu, não ficou nada sobre o povo de Edom. O povo de Edom é descendente de Esaú, então era um povo difícil de se lidar, eles moravam em lugares altos e com isso eles se achavam muito superiores. E Obadias foi enviado por Deus para pregar ao povo de Edom, para chamá-los ao arrependimento. Não houve arrependimento, então houve o juízo de Deus ali. Então, o profeta Obadias, uma profecia contra o povo de Edom, e ele pregou uma mensagem de julgamento para o povo de Edom, uma mensagem de juízo, porque eles não quiseram se arrepender. O texto áudio escolhido para o profeta Obadias foi esse, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eles moravam em lugares altos e olhavam o mundo de cima para baixo e humilhavam os seus vizinhos e principalmente a nação de Israel, os perseguia. Então Deus os chamou a humilhar, a descer, a se colocar no seu lugar de ser humano, porque grande é o Senhor. Então, o povo de Edom morava aqui bem no caminho onde passava o povo de Israel para ir para a terra prometida. Como eles não permitiram que eles passassem por aqui, eles deram uma volta e teve que entrar lá pelo rio Jordão. Houve uma perseguição muito grande dos edomitas contra o povo de Israel. E mesmo morando aqui na cidade de Petra, uma cidade que está numa altura muito alta, eles olhavam para as pessoas, olhando para eles como pequenos perante aos olhos deles, mas nós sabemos que grande é o Senhor. Então, o povo de Edom morava em lugares altos, tem a arqueologia ainda descobre lugares altos onde eles moravam, lugares bem assim acima, e então eles se sentiam muito superiores, mas Deus os mostrou que superior e grande é o Senhor.
A verdade aplicada, escolhida para esse livro foi: andemos em espírito para não sermos dominados pela soberba, revanchismo e ódio, mas revestido de amor e bondade, confiando no Senhor. Então a mensagem para eles foi essa, que nós devemos ser humildes, andar em espírito, revestido de amor. E a mensagem do Obadias para o povo edomita também serve para nós nos dias de hoje: andar em espírito, em amor, em bondade, confiando no Senhor. Então, Colossenses vem ensinar isso para nós: revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Querem ir em busca da perfeição? Começa a revestir-se de amor. Era isso que Jesus vivia e pregava. Na lição número 6, nós estudamos sobre o profeta Jonas, muito conhecido o profeta Jonas, mas muitas pessoas só conhecem aquela missão de Jonas em relação à cidade de Nínive. Mas se nós olharmos um pouco mais a Bíblia, o Jonas trabalhou muito mais, foi um profeta que fez muito mais coisas. Aquele assunto de Nínive foi um caso particular, mas naquela viagem a Nínive, Deus ensinou muita gente. Deus ensinou o próprio profeta Jonas a ter amor e ensinou a cidade de Nínive a se converter. No final, todos aprenderam com o Senhor. Então, Jonas, uma alerta para cumprir o chamado de Deus. Jonas tinha um chamado para ser profeta e a cidade de Nínive tinha um chamado para se converter ao Senhor. E eles se converteram. O Espírito operou de uma maneira brilhante naquele lugar. Então, assim nós estudamos a história do profeta Jonas, porque a história do profeta Jonas fala muito mais alto do que as profecias do Jonas. Nós não vemos grandes profecias de Jonas. O livro de Jonas aborda mais a história de Jonas. E através da história de Jonas, que teve que ser lançado ao mar, que foi resgatado por um peixe, e depois voltou à terra, e depois pregou em Nínive, e Nínive se converteu. E a história do Jonas ensina muito para nós. Então, o profeta Jonas, qual é a palavra-chave? Compaixão. Jonas, eu tive compaixão de você, te resgatei do fundo do mar através de um peixe. Então você tenha compaixão de Nínive, e Nínive se converteu. E o texto áureo escolhido foi Jonas 2:2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Isso o próprio Jonas disse depois que ele foi resgatado. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. O que Jonas estava fazendo naquele momento é citando os Salmos. Ele estava orando o Salmo 120. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Então ele estava fazendo a sua oração com base nos Salmos. Mas será que o Jonas conhecia bem o Salmo 139? Olha bem: para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua presença? Então, em primeiro momento, Jonas tentou fugir daquela missão tão difícil, mas ele confiava no Senhor e clamou ao Senhor. Mas na hora de fugir da presença do Senhor, ele deveria também ter observado o Salmo 139. Aí Jonas obedece, vai cumprir a missão que Deus o deu, e Deus converteu uma cidade inteira, uma cidade muito forte, muito poderosa, que trazia medo para os seus vizinhos, mas foi convertida. Houve ali um avivamento naquela cidade. Então, a verdade aplicada para o livro de Jonas foi essa: mesmo que pareça absurdo ou diferente do que pensamos, devemos ser obedientes ao chamado divino. Então, Jonas recebeu uma chamada que parecia absurda, pregar contra os inimigos, e muito forte que eram eles, mas ele pregou e Deus operou e converteu a cidade de Nínive. E depois de tudo, Jonas subiu para o monte, sentou embaixo de uma arvoreira, e Jonas aprendeu a lição. E aprendendo a lição, ele volta a continuar o seu ministério, agora com uma visão totalmente diferente. Jonas aprendendo com a misericórdia do Senhor. Foi isso que nós vimos nesta lição. Na lição de número 7, nós estudamos sobre o profeta Miqueias. Então, levanta Miqueias pregando a palavra do Senhor. E qual era a mensagem dele?
quê? Um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Eles estavam tendo uma religião muito vazia, muito mecânica, e Miqueias chamou o povo a viver uma vida espiritual verdadeira. Lembrar que foi o Miqueias que profetizou que Jesus ia nascer em Belém. Então, os profetas profetizavam para a época deles, mas também já visualizando a vinda do Messias. E Miqueias disse: "E tu, Belém Efratas, posto que é a menor da cidade de Judá, de ti nascerá aquele que será o guarda de Israel. Ele vai nascer humanamente, mas ele já existe desde a eternidade." Miqueias profetizou sobre Jesus também. Então, o profeta Miqueias, uma profecia para Judá e para toda a nação de Israel. E qual foi a mensagem dele? Uma espiritualidade verdadeira. Deixa de ter uma religião puramente mecânica, um ritual mecânico, mas busca uma espiritualidade verdadeira. O texto áureo escolhido para estudar o livro de Miqueias foi este: "Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Senhor da minha salvação, o meu Deus me ouvirá." Eu vou esperar no Senhor porque eu já esperei no passado e Ele me atendeu. A nossa experiência cristã, na nossa jornada, na nossa caminhada rumo à terra prometida, nós já aprendemos que podemos esperar no Senhor, porque houve época que nós esperamos e Deus entrou com providência. E o Miqueias, então, ele vai dizer: é fé em tempo de crise. É preciso ter fé em tempo de crise. O mundo está em crise, mas nós estamos vivendo pela fé. Isso o Miqueias vai mostrar para nós durante o seu livro. Então, a verdade aplicada para o livro de Miqueias foi esta: somos chamados a cumprir a missão de anunciar a palavra de Deus. Todos nós temos um chamado, no poder do Espírito Santo, com amor e fidelidade ao Senhor. Nós todos temos um chamado de falar do amor de Deus. E como que Deus vai nos usar? Operando através do Espírito Santo nas nossas vidas. E o Miqueias, então, trouxe para aquela sociedade da época uma pergunta que vale hoje, muito importante, vale para os nossos dias de hoje. O Miqueias vai mostrar isso para nós. O que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de mim? Todos nós interrogamos isso cada manhã, cada dia, cada ano. O que é que Deus espera para esse dia, ou para este ano, ou para este mês, ou para essa nova etapa? Então, o que é que Deus espera de mim? E o Miqueias mesmo também já vai responder: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor espera de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Então, você já está sabendo o que é que Deus espera de nós, o que Deus espera de cada um. Que nós andemos humildemente, pratiquemos a justiça, amemos a benignidade e a humildade. Isso o próprio Oséias pergunta e ele mesmo responde na unção do Espírito Santo. Então, na lição de número 8, nós estudamos sobre o profeta Naum. Então, o profeta Naum, ele profetizou o Deus de misericórdia e de justiça. O profeta Naum foi chamado mais de 100 anos depois do profeta Jonas, 110 anos, 120 anos mais ou menos. O profeta Jonas foi a Nínive, pregou a cidade de Nínive, Nínive se converteu. Passados 110 anos, mais de um século, o povo já era outro, a geração, a povo já era outro. E Deus levantou o profeta Naum, que ele está dizendo: olha, o mesmo Deus de misericórdia é Deus de justiça. Se vocês não se converterem, haverá uma justiça de Deus. Aí, na mensagem de Naum, eles não se converteram, então houve justiça de Deus e a Babilônia invadiu Nínive, destruindo, e hoje só resta aqueles restos ali daquelas muralhas, daquela grande cidade, porque foi invadida e destruída. Em primeiro momento, Deus agiu de misericórdia. Depois, no final, Deus fez juízo. O nosso Deus sempre age assim, age de misericórdia. Primeiro, ele agindo de misericórdia, enviou Jesus ao mundo, e Jesus voltará outra vez como juiz.
Então, o profeta Naum, a destruição de Nínive, aconteceu a destruição de Nínive, mas isso 110 anos depois que Jonas esteve ali. O Senhor é justo e maior do que os invencíveis. Por que a mensagem dele é assim? Porque os ninivitas achavam que eles eram invencíveis, eles traziam medo para muita gente, terror, todo mundo tinha medo daquele império, sabendo que Nínive era a capital de um grande império. Então, Deus, o Senhor, é maior do que os invencíveis. Então, só lembrar que o Império Assírio é diferente do país Síria. Síria é um país que está aqui ao nordeste de Israel, cuja capital é Damasco. O Império Assírio é todo este império e a capital é Nínive. Então, quando Naum foi profetizar, ele profetizou na capital do império naquela época. E depois o Império Assírio caiu. Lembrar mais uma vez que Jonas foi lá no ano 770 a.C. Naum foi lá no ano 660 a.C. Isto é, 110 anos, mais de um século. E a população era outra. Quando Jonas pregou, houve conversão e avivamento. Quando Naum pregou, foi o juízo de Deus. O texto áureo escolhido para o livro de Naum foi este aí. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então ele pregou que realmente uma fortaleza é o Senhor. Nínive achava que a fortaleza eram eles, mas a fortaleza nossa para aqueles que confiam no Senhor é o Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Por isso o Salmo 91 vem dizer para nós, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É como um refúgio para as nossas vidas. Então, o Salmo 91 nos dá uma ideia de um refúgio numa rocha. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Quem confia ao Senhor está protegido nesta rocha que é o Senhor. A verdade aplicada para este livro foi este: quando estamos no centro da vontade de Deus, sua proteção e sua justiça estão sobre nós. Veja que há uma condição. A proteção e a justiça de Deus vêm sobre nós quando? Quando estamos no centro da vontade de Deus. Se entramos no centro da vontade de Deus e acertamos a vontade de Deus, podemos descansar seguro que a proteção e a justiça de Deus está sobre nós. Então, para isso acontecer, para entrar no centro da vontade de Deus, é preciso obedecer. É preciso obedecer para acertar o centro da vontade de Deus, porque acertando o centro da vontade de Deus, nós estaremos protegidos pela misericórdia e pela justiça do Senhor. Então, depois nós estudamos a lição de número 9. Na lição de número 9, nós estudamos sobre o profeta Abacuque. E Abacuque pregou muito forte esta mensagem: o justo pela sua fé viverá. O profeta Abacuque, a chamada dele foi um tanto diferente. Ele olhou para a sociedade, viu tantas imperfeições, tantas coisas, tantas contradições, e ele começou a questionar a Deus. Deus, mas por que tanta injustiça? Tanta coisa errada. Aí Deus começou a conversar com ele. O mundo está dessa forma, mas aquele que é justo viverá pela fé. Trazendo essa mensagem para o dia de hoje, nós também vivemos no mundo de muitas de coisas que nós não concordamos e nem agradamos, mas nós vamos caminhando pela fé e Deus vai dando vitória para o seu povo. Então, o profeta Abacuque, o justo viverá pela fé. Foi esta aí. E ele questionava muito a Deus. Deus, tanta coisa errada, e até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai entrar com providência? Aí Deus respondia para ele: o justo vai vivendo pela fé. Haverá um momento que haverá um juízo final, mas enquanto isto, o justo vai vivendo pela fé. O texto áureo escolhido foi do livro de Abacuque mesmo.
eis que a sua alma se incha e não é reta nele. Isto, o ímpio, aquele que não teme a Deus, a alma dele se incha de orgulho, mas o justo pela sua fé viverá. Há uma diferença muito grande, porque o ímpio se incha de orgulho e confia nas suas próprias capacidades, mas o justo viverá pela fé. Então, Abacuque, o justo viverá pela fé. A verdade aplicada foi essa: o discípulo de Cristo vence perseverando em oração, confiando e esperando no agir do Senhor, enquanto cultiva um viver para a glória de Deus. Então ele vai aguardando Deus entrar com solução, ou então Deus entrar com o juízo, fazer justiça, mas enquanto isso, ele está cultivando um viver para a glória de Deus. Ele está se aproximando através da oração e da busca, ele está cultivando um viver na presença do Senhor. E isso aconteceu através da história. O Abacuque disse: o justo viverá pela fé. Quando Paulo começou o seu ministério, ele escreveu a carta aos Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 17. Ele disse assim: porque está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo também entendeu que o justo viverá pela fé nesse mundo de contradições. E passado muitos séculos depois, veio um homem chamado Martinho Lutero, viu que na sua sociedade, na crença, nos cultos mecânicos que acontecia, ele viu que faltava muitas coisas, e ele entendeu que o justo viverá pela fé. E no livro de História está escrito isso: quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas, o justo viverá pela fé. Martinho Lutero leu isso, creu que o justo viverá pela fé, fundou a Igreja Reformada, que chegou até os nossos dias. O justo viverá pela fé. Tanto é que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento que nós devemos estar ativos em nossas vidas. E também a Bíblia vai dizer para nós: sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus é preciso ter fé que Ele está cuidando e que Ele entra com providência. Então, aí o Abacuque termina o seu livro com um cântico muito bonito. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não aconteça isso ou aquilo, tudo na época dele, ainda, contudo, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que não aconteça como planejado, eu me alegrarei em meu Deus. Ainda que não aconteça como planejado, Deus sempre me surpreende. Então o Abacuque, depois de tanto questionar a Deus, termina o seu livro com um cântico: ainda que não aconteça como planejado, eu me alegrarei no Senhor, Ele sempre me surpreende. Ele entra com uma resposta surpreendente e satisfatória. Na lição número 10, nós estudamos sobre o profeta Sofonias, e a mensagem dele foi essa: o fim está próximo. Sofonias, então, pregou, ele foi o profeta do juízo, sempre anunciando que haverá um dia de juízo. Sim, haverá um dia de juízo, mas antes disso, Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade. Jesus veio a primeira vez como Salvador e virá a segunda vez como juiz. Haverá um dia de julgamento. Então, a oportunidade continua aberta para que nós aceitemos Jesus como Salvador, porque quando Ele vier com juízo, sem dúvida, nós seremos recebidos por Ele com amor e receberemos a nossa recompensa. O texto áureo escolhido para essa lição foi este: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Então, para aquela pessoa que volta para Jesus, não precisa temer que haverá um juízo, porque ele já está guardado e protegido nas mãos do Senhor. Deus já está contemplando as suas obras e a sua fé. Então, profetizou durante o reinado de Uzias, e a palavra-chave dele foi essa: o dia do Senhor. Então, Sofonias foi muito claro: haverá um dia de julgamento, porque Deus é justo, Deus é amor e Deus é justiça. Hoje Ele está agindo todo dia com amor e está sendo longânimo para conosco, mas haverá um dia que Ele vai julgar este mundo.
A verdade aplicada para este livro foi esta: é preciso vigiar, orar e permanecer fiel, pois o Senhor Deus não está indiferente à iniquidade que se multiplica. O dia do Senhor virá. Então Deus não está indiferente a tantos pecados, a tantas iniquidades que acontecem no nosso dia. O cristão continua vigiando e orando, mas o mundo passará por um juízo nas mãos de Deus. Para nós, sabendo que haverá um dia de juízo, mantemos firme na presença do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Seja fiel a Deus perante ao homem, e Jesus será fiel a você perante o Pai. Jesus é como nosso advogado, nosso intercessor. No final, ele virá como juiz, mas hoje ele é o nosso intercessor, o nosso Salvador, e nós temos que recorrer a Jesus. Então, na lição número 11, nós estudamos sobre o profeta Ageu. O profeta Ageu, um chamado para despertar da inércia. O povo foi levado para a Babilônia, foi cativo na Babilônia, sofreu um cativeiro terrível, viveram como escravos ali durante 70 anos. Mas as profecias diziam que eles estavam ali porque eles não tinham reconhecido e aceitado e vivido a vontade de Deus. Aí Deus os tira do cativeiro novamente e volta para a sua terra. Vem na liderança de Zorobabel, que era descendente de Davi, e volta para construir o templo. Depois volta uma outra equipe na liderança de Esdras para instituir o culto. E depois volta outro grupo na liderança de Neemias para construir as muralhas. E na volta deles, era hora deles reconstruir o templo, mas eles estavam muito desanimados. Aí Deus levantou o profeta Ageu para os animar. Então, eles estavam aqui em Judá, foram levados em cativo lá para a Babilônia, sofreu um cativeiro de 70 anos, e depois eles voltam do cativeiro, eles voltam depois de um grande tempo, de 70 anos, e quando eles voltam do cativeiro, eles voltam satisfeitos, eles voltam todos felizes que estavam libertos, mas aí entraram na terra prometida e estavam desanimados de reconstruir o templo. Começaram a construir um templo, passaram 15 anos ali, mas com um desânimo terrível, quando Deus levantou o profeta Ageu. Então, o textual escolhido para essa lição foi esse: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Eles voltaram do cativeiro e cada um começou a cuidar da sua casa e estavam desanimados de cuidar da casa do Senhor. Ele chama o povo a aplicar o coração nos caminhos, cuidar das suas casas, dos seus afazeres, mas principalmente da casa de Deus. Então, Ageu, a reconstrução do templo, ele profetizou o tempo todo para reconstruir o templo, animando o povo. E depois de 15 anos ali desanimados, ele profetizou e eles gastaram apenas 4 anos para construir um templo. Então, a verdade aplicada para o livro de Ageu foi essa: o discípulo de Cristo precisa estar sempre revendo as suas prioridades, se estão de acordo com a palavra de Deus. Eles voltaram no cativeiro, dando glória a Deus porque tinham voltado, mas não estavam dando prioridade às coisas de Deus. Aí Ageu levantou e disse: olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eles construíram um templo, não foi maior do que o templo que Salomão construiu, mas a glória desse segundo templo foi muito maior. Então, o templo de Salomão, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Então, Salomão construiu um grande templo, a Shekinah de Deus descia nesse templo, mas o templo construído na época de Zorobabel, depois que eles voltaram do cativeiro, teve uma glória muito maior. Por que teve uma glória muito maior? Porque nesse templo, Jesus, o Rei da Glória, pisou, fez milagres e maravilhas. Então, a maior glória que um cristão pode ter é a glória da presença de Jesus na sua vida. Esse templo foi menor, mas teve maior glória porque Jesus pisou nele.
Então, na lição de número 12, nós estudamos sobre o profeta Zacarias. Veja que nós já estamos no penúltimo profeta. Zacarias, vivendo hoje sem esquecer das promessas para o futuro. Quem lê o livro de Zacarias, observa que do capítulo 1 até o capítulo 8, ele ajuda o Ageu a profetizar sobre a reconstrução do muro. Eles foram contemporâneos. Mas do capítulo 9 até o capítulo 14, Zacarias começa a profetizar sobre a vinda do Messias. Por isso o Ageu estava certo em dizer que a glória do segundo templo seria maior. E Zacarias começa a profetizar sobre a vinda do Messias. E isso é muito importante. Zacarias tem uma visão apocalíptica a partir do capítulo 9 em diante. Então, Zacarias, o profeta idealista, ele vê lá na frente, ele não vê apenas a construção do muro ou do templo, ele vê que agora estamos vivendo uma nova época, preparando para a vinda do Messias. Uma cidade em ruína será uma cidade gloriosa. Está tudo em ruína, está tudo nos escombros, mas vai ser uma cidade gloriosa, porque o Messias iria andar por aquelas ruas ali. Era necessário aquela reconstrução. Então, Zacarias, o nosso texto áureo: e eu vos fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Então, Zacarias traz uma mensagem de ânimo. Deus vai nos fortalecer e vamos construir uma bela cidade para a glória do Senhor. Então, o que Zacarias pregou? O caminho da restauração. Era necessário haver uma restauração. A verdade aplicada para este livro foi essa: o cristão deve ser um instrumento de Deus para consolar, encorajar outros em tempos de perplexidades e aflições. O que Zacarias fez foi chamar o povo a retornar. Ele disse: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Se vocês voltarem, Deus volta para vocês também. Então, Zacarias, o profeta messiânico, profetizou que Jesus ia entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Profetizou que Jesus vai voltar no final dos tempos pisando no Monte das Oliveiras. Então, agora nós iniciaremos a lição de número 13, que é a lição desse dia. Então, a nossa lição de hoje, nós vamos estar estudando o último profeta dos profetas menores, Malaquias, um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. Malaquias vai nos chamar muito a atenção sobre a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O nosso texto áureo é este: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então há uma grande diferença. Então Malaquias ensinou isso para nós em resumo: você foi chamado para fazer a diferença. Então, a verdade aplicada dessa lição é esta: para o discípulo de Cristo não se tornar frio, indiferente, superficial e relaxado na vida de adoração a Deus, é preciso permanente vigilância e andar no Espírito. Sabe por quê? O fruto do Espírito é resultado de andar no Espírito. O fruto do Espírito é resultado do andar no Espírito. Quem anda no Espírito tem fruto do Espírito. O texto escolhido é todo esse, já está aqui na tela, nós podemos ver calmamente, mas nós vamos estudar sobre o profeta Malaquias. Então, ele vai falar para nós que virá Jesus, o desejado de todas as nações. Ele termina o livro dele dizendo: então nascerá o sol da justiça. Ele já está falando de Jesus, o desejado de todas as nações, porque Jesus é a brilhante estrela da manhã. A introdução do nosso livro. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento e sua mensagem é sobre o arrependimento e juízo. Convida o povo a voltar para Deus, mas também é uma mensagem de esperança, restauração e salvação. Convida o povo a voltar para Deus e ele diz: virá o desejado de todas as nações. Então Malaquias, o último porta-voz do Messias. Aí encerrou-se o Antigo Testamento, passaram-se 400 anos de silêncio e o Messias veio pregando uma mensagem, tendo como precursor João Batista.
Qual era o cenário do profeta Malaquias? No tempo de Malaquias, os judeus estavam indiferentes à casa de Deus. O sacerdote tinha se tornado negligente em suas funções. O sacrifício era de qualidade inferior, não atendendo às exigências divinas. Era isso que estava acontecendo na época de Malaquias. O povo e o sacerdote haviam se esfriado na fé, transformado a obediência a Deus em algo mecânico e rotineiro. Estava fazendo por fazer, mas não tinha um amor verdadeiro. O dízimo era negligenciado, tinham voltado à antiga prática misturarem-se com os povos idólatras pelo casamento. Eles não voltaram à idolatria, mas havia surgido um espírito de mundanismo entre o povo, então precisava de haver um avivamento, e foi isso que aconteceu, uma vida de fidelidade e serviço a Deus. Deus pede fidelidade e dedicação ao seu reino. 1.1. Conhecendo um pouco mais sobre o profeta Malaquias. Então, não há no livro de Malaquias informações sobre a vida pessoal. Só sabemos que o seu nome significa o meu mensageiro, o mensageiro de Deus. E Malaquias, então, foi o último profeta do Antigo Testamento a clamar: prepara porque o Messias virá. 1.2. A mensagem do profeta Malaquias. As questões tratadas no livro de Malaquias também foram abordadas no livro de Esdras e Neemias, que são bem históricos. Então, o que estava acontecendo na época foi também o que estava acontecendo na época do profeta Malaquias. É provável que tenha exercido seu ministério profético lá pelo ano 450. Então, Malaquias, ele anuncia, o Messias é anunciado nas últimas linhas do Antigo Testamento, como juiz de larga justiça e salvação. Ele diz, nascerá o sol da justiça. Ele vem primeiramente para salvar, depois ele voltará para julgar. Ele anunciou salvação e justiça. Antes do grande dia do Senhor vem o dia da graça, da salvação. Então, primeiro Jesus veio nos salvar, depois ele virá para julgar. Depois de um período de reavivamento na época de Neemias, o povo tornara-se frio em matéria de religião e descuidado moralmente. O profeta Malaquias veio como reformador, repreendendo e encorajando o povo ao mesmo tempo. Malaquias é enviado para mostrar-lhes que esse descambar era exatamente a razão das bênçãos de Deus serem retardadas. Então, a obediência a Deus a bênção de Deus está relacionada com a obediência. Sem obediência, tudo para. Então, Malaquias chamou que eles obedecessem a Deus para que fossem abençoados. 1.3. Israel e sua falta de amor a Deus. Era isso que estava acontecendo. Malaquias repreendeu o povo por ter abandonado a lei de Deus, chamou-os de volta para um relacionamento genuíno com Deus e também tentou avivar o espírito nacional deles. Agora eles não eram mais escravos, estavam dentro da sua pátria e a reconstrução do templo e o amor dentro da sociedade. Então, Deus falando para o povo, isso Malaquias repetiu, eu vos amei, diz o Senhor. Deus está dizendo, eu amo vocês, é preciso que vocês voltem à obediência. O profeta denunciou a hipocrisia do sacerdote, alertou contra os casamentos mistos, a quebra da lei do sábado, a falta de empatia, a desobediência à palavra de Deus, a negligência com os dízimos. Ele voltou a atenção e chamou o povo a prestar a Deus um culto verdadeiro como era naquela época. Então, o culto segundo Deus. Quem fala se o culto está bom ou não é Deus, porque o culto é prestado para Deus. Então, Israel estava vivendo muito aquém de uma vida daqueles que tiveram tantas experiências com Deus como o povo escolhido e separado por Deus. Quantas experiências o povo de Israel teve com Deus no deserto, Deus abrindo o mar vermelho, tirando água da rocha, fazendo maravilha, mas agora estavam muito indiferentes. O amor de Deus havia esfriado e o culto tornou-se um ritual frio e mecânico. Por isso Deus levantou o profeta Malaquias. Jamais nos esqueçamos que o culto é a
Deus. O culto que eles estavam prestando, eles não estavam entendendo que estava prestando um culto a um grande Deus. Então a tela mostra para nós isso aí. No tópico 2, nós estudamos sobre as ofertas contaminadas. Já não estava vendo mais aquela pureza de oferecer a sua oferta ao Senhor. Malaquias denuncia a oferta que traziam para o sacrifício com expiação pelo pecado. Mas Deus orientou que fosse um cordeiro perfeito e eles não estavam mais atentando para isso. Então, o culto que agrada a Deus, trazendo para o Novo Testamento, qual é o culto que agrada a Deus? Um culto completo de adoração sincera, de oferta, de dedicação ao Senhor. Contrariando as orientações de Deus a Moisés de como deveria ser feita a escolha dos animais para o sacrifício. Deveria ser perfeito, e eles já não estavam fazendo mais isso. Malaquias chamou a atenção deles. Jesus respondeu lá no deserto: está escrito, adore ao Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. Então o próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade, diz que nós devemos prestar culto só a Deus, e se é para Deus, devemos fazer o melhor e mais perfeito culto. Então, aquele povo trazia animais enfermos, defeituosos, e o profeta reprovou aquela atitude, chamando a atenção deles para servir ao Deus verdadeiro com honestidade. Então, o Isaías mesmo disse: ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltei, louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. O profeta Isaías ensinando a gente a adorar a Deus. 2.1. Os pecados dos sacerdotes. Os próprios líderes estavam bem distantes. Os sacerdotes que deveriam ensinar e guiar o povo eram responsáveis por aquela situação. Os próprios sacerdotes estavam precisando de uma reconciliação com Deus. E Malaquias alertou. Olha o que diz o Salmo 9:1. Eu vos louvarei, Senhor, de todo o coração. Deus pede que nós o amemos e o louvemos de todo o coração. O que estava acontecendo naquela sociedade é que eles não estavam amando a Deus de todo o coração. E o Salmo nos chama a atenção para isso. Haviam se tornado corruptos, tão mercenários que a palavra sacerdote era alvo de desprezo pelo povo. Então precisava de haver uma reconciliação com Deus a partir dos líderes. Vocês são geração, olha o que a Bíblia diz para nós. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Às vezes nós estamos estudando esses profetas e achamos que a mensagem é só para aquela época. Os sacerdotes daquela época precisavam de melhorar muito em relação a Deus. E nós, a Bíblia diz que cada cristão é um sacerdote. Cada igreja nós exercemos o sacerdócio de orar e falar com Deus. Então tem uma mensagem para nós também. O mensageiro de Deus e o anjo da aliança, no 2.2. As nações pagãs que viviam em torno de Israel começaram a ficar mais prósperas, cultas e saudáveis, e isso despertou inveja e murmuração dos israelitas. Eles começaram a orar pelas nações vizinhas e viam que eles estavam prosperando. E diziam: mas nós não estamos prosperando e nós servimos a Deus. Mas eles estavam servindo a Deus erradamente. E o profeta Malaquias foi chamado para que ele servisse a Deus de uma maneira correta. Assim Deus os abençoaria. Então, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Vocês estão vivendo um momento de dores, vendo o ímpio se enriquecer, é porque está faltando a obediência para que a bênção chegue no meio de vós. E assim Malaquias profetizou. Então o questionamento deles não tinha fundamento. Eles estavam enfadando ao Senhor com aqueles tipos de culto. Enquanto que a Bíblia diz para nós no Salmo 5:12: pois tu, Senhor, abençoas o justo, tu circundas do teu favor como de um escudo. Se for justo na adoração, Deus protege. O título Meu Mensageiro e a profecia anunciada são aplicados a João Batista. Então, Malaquias, ele já profetizou que antes da vinda de Jesus, haveria um precursor que viria anunciar a vinda de Jesus. Então, quando Malaquias anunciou, ele já estava falando de João Batista. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Tanto Isaías como Malaquias
diz que antes de Jesus começar o seu ministério, haveria um precursor naquela unção, naquele espírito de Elias. E se nós estudarmos a vida de João Batista, naquela unção, naquele poder, nós vamos ver que há semelhança com o profeta Elias. Então, João Batista, o precursor do Messias, na unção, a nos chamando o povo ao arrependimento. Então, quanto ao anjo da aliança, então, nesse versículo nós vamos ler bem entendido que ele fala tanto do João Batista quanto de Jesus. Eis que eu envio o meu anjo, João Batista, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, já está falando de Jesus, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso que nós falamos que Jesus é o desejado de todas as nações. Então virá um anjo, João Batista, anunciando, e depois virá o anjo do concerto, da aliança, Jesus Cristo, que iria implantar a nova aliança. Então, Cristo no profeta Malaquias. Malaquias anuncia a vinda do precursor, do Messias, que é João Batista, e anuncia a vinda do Messias. Lendo o profeta Malaquias, a gente aprende isso. O contexto refere-se à primeira vinda de Jesus e também quando ele virá para julgar o mundo. Está muito claro no livro de Malaquias. E João completou isso aí, o zelo pela casa de Deus. Quando Jesus entrou naquela entrada triunfal em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi purificar o templo, transformar aquela religiosidade, aqueles ritos que eles tinham ali, transformar aquilo tudo num verdadeiro culto de adoração ao Senhor. Então eles lembraram que estava escrito pelo profeta Malaquias: o zelo da casa do Senhor me consome. Então, todo esse texto está falando isso que nós estamos dizendo aqui neste momento. Jesus, com zelo pela casa de Deus, purificou o templo para prestar um culto a Deus. E esse templo hoje somos nós. Nós devemos zelar do nosso templo, do nosso corpo, para prestar um culto de adoração a Deus. Então Jesus, quando estavam ali, eles estavam muito presos no templo material. Aí Jesus falou, respondeu-lhe Jesus, derribai este santuário e em 3 dias o levantarei. Então eles estavam muito presos no templo, mas o culto era muito ritual, muito mecânico. Aí Jesus falou, derruba este templo e eu levantarei em 3 dias. Aí Jesus chamou o templo para o corpo dele. E em 3 dias, ao 3º dia, ele ressuscitou vitorioso e está vivo no meio de nós. Então Jesus chamou o templo para a vida dele, para a presença dele. E hoje nós vamos ao templo para adorar aquele Deus Todo-Poderoso. O templo foi destruído no ano 70. A partir de então, todos os cristãos em todas as partes do mundo que o aceitam como Senhor e Salvador, constituem o templo do Espírito Santo. Então, Jesus valorizou a reconstrução do templo, as obras, a edificação, o embelezamento do templo. Depois ele disse, eu sou o templo, vou ressuscitar ao 3º dia. Depois ele voltou para os discípulos e disse, não sabeis que vocês são o templo? Então, olhando com um olhar bem espiritual, Deus valoriza o templo, o lugar de adoração, Deus valoriza o templo que é a pessoa de Jesus e Deus valoriza o templo que é cada vida de um de nós para adorar ao Senhor. Então, somos templo do Espírito Santo de Deus. 2.3, o dia vindouro do Senhor. A última profecia do Antigo Testamento proclama a palavra de esperança para o futuro dos crentes em Jesus de todos os povos e nações. Jesus indicou João Batista como Elias, que anunciou o Messias. Tudo isso já comentamos aqui com bem clareza para os nossos corações. Então, João Batista foi um tipo de Elias. Ele veio à frente com muita autoridade e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Então João Batista tinha aquela unção e clamava ao povo e chamava o povo, e o povo descia para o Rio Jordão e era batizado, preparando para a chegada do Messias. E o Messias começou logo em seguida o seu ministério.
4 vezes Malaquias olha à frente para o dia do Senhor. Haverá o dia do Senhor. Então haverá o dia que o Senhor virá para salvar a humanidade. E haverá o dia que o Senhor voltará para julgar a humanidade. Então esse o dia do Senhor tem uma visão bem extensa. O dia do Senhor para salvar e o dia do Senhor para julgar. Jesus hoje é o nosso advogado, intercede por nós e quer a nossa salvação. No final, o dia do Senhor, ele virá para julgar. Então, ele fala do dia do Senhor de uma maneira bem ampla, tá? Bem ampla. Ele diz, no princípio, ele será o sol da justiça para salvar, e depois ele virá para julgar. Seria como uma fornalha ardente que consumiria os perversos. Então, o juízo de Deus vai condenar aqueles que não aceitaram o sol da justiça, que é Jesus. Mas, para os que temiam ao Senhor, seria um dia de alegria, quando o sol da justiça, o Messias, se levantaria trazendo salvação. Então, Jesus levantou trazendo salvação. Jesus é o sol da justiça. Tópico 3, e já o último tópico nosso, Malaquias para hoje. Algum ensinamento vamos repetir aqui ainda. Malaquias ainda fala ao mundo moderno sobre a necessidade de manter a prática da fé alinhada a um verdadeiro relacionamento com Deus. É um alerta para que se tenha cuidado com o mero formalismo religioso. Então Malaquias desperta o povo, sair deste formalismo, adore a Deus de todo o seu coração. Então, um relacionamento com Deus, é isso que vocês precisam ter. E ele dá no 3.1 uma palavra de conforto. Deixa uma palavra de conforto para os justos. Lemos nesses versículos e vemos que ele deixa uma palavra de conforto, deixa uma palavra de juízo para os injustos e uma palavra de conforto para os justos. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Está no Salmo 128. Haverá juízo para o injusto, mas para quem teme ao Senhor haverá bênção. Tá? Deus exerce o seu juízo, mas também aponta para uma verdadeira esperança. É o que nós estamos estudando nesta lição. O livro memorial. Nesse livro, Deus registra as boas obras. Então, as boas obras não salvam. Nós somos salvos pela graça. Mas lá um memorial diante de Deus, escrito as boas obras, as nossas dedicação no reino, tudo que fazemos em favor do reino de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, há um memorial registrado diante de Deus. Então, 3.2, vale a pena servir a Deus? Cansado de esperar, os judeus acharam que Deus os havia abandonado, mas eram eles que estavam distante de Deus, não foi Deus que os abandonou. Eles continuavam a adorar a Deus, mas sem fervor. Então Malaquias chamou a atenção deles. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele chamou o povo, assim como está no livro de Salmos, a colocar a vida nas mãos do Senhor. Eles colocavam em dúvida o valor da fidelidade a Deus. Será que vale a pena ser fiel a Deus? Vendo a prosperidade dos maus, eles começaram a questionar. E Malaquias mostrou, vocês não estão sendo abençoados porque não estão sendo fiéis. Se forem fiéis, Deus os abandonará. Olha o que está escrito no Salmo 145. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Malaquias dizendo para eles, Deus é bom, vocês estão nessa situação porque afastaram de Deus. Então é o momento de voltar para o Senhor. 3.3 e encerrando, o verdadeiro culto. Era isso que Malaquias queria deles, era isso que Deus queria deles. É possível que, a despeito de todas as crises vividas pessoalmente, o crente possa experimentar uma fase de apatia espiritual. Por isso, o profeta Malaquias traz um despertamento para o povo de Deus em uma época de crise social, religiosa e de desânimo. Então, aquele despertamento que Malaquias trouxe para aquela época serve para hoje, serve para mim, serve para você. Então, o que diz a Bíblia? Desperta tu que dormes.
E isso reflete no nosso dia a dia. Malaquias continua a mostrar ao povo que precisava de haver uma revisão nas suas vidas, glorificar a Deus e colocar a Deus em primeiro lugar. E para isso, nós encontramos na Bíblia o espelho da alma. Se eu olho simplesmente no espelho, eu vejo que tudo está de acordo com o que eu estou vendo. Mas se eu coloco a Bíblia como se fosse um espelho, eu vejo o quanto eu preciso melhorar para estar de acordo com a Bíblia. Então a Bíblia é como um espelho para nós. Encerrando essa escola dominical, no tópico 1, só lembrar que, conhecendo o cenário do profeta Malaquias, aí nós aprendemos, não se pode compactuar com a mera formalização de um relacionamento com Deus, em razão de uma vida espiritual vazia, sem frutos. Então, nós precisamos separar os que servem a Deus e os que não servem, não prestar um culto mecânico, mas um culto de todo o coração. No tópico 2, nós estudamos sobre as ofertas que eles estavam fazendo naquela época. Aprendemos, o Antigo Testamento termina com a maldição para os desobedientes, mas o Novo Testamento inaugura o tempo da graça para os remidos. No tópico 3, nós estudamos Malaquias para hoje. Hoje nós precisamos de aprender com Malaquias. O que nós aprendemos? O amor a Deus deve ser demonstrado com um modo de vida coerente entre aqueles que o obedecem. Ele está dizendo, obedecem a palavra e pratique a palavra. Então a nossa conclusão agora ficou mais fácil. Vimos neste trimestre, agora sim, revisando todos os profetas que nós estudamos, todos os 12. Vimos neste trimestre que os profetas pregavam a respeito do arrependimento, como requisito indispensável para o perdão de Deus e o cumprimento das suas promessas. Havendo volta para Deus, haverá cumprimento das suas promessas. Malaquias destacou muito a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, quando você cumpre os princípios de Deus, Deus cumpre as suas promessas. Quando você cumpre os princípios, Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. As palavras de Deus não voltam vazias. E Malaquias enfatizou muito: nascerá o sol da justiça, mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Então, terminando essa escola dominical, estudamos 12 profetas e terminamos hoje com Malaquias. E no próximo trimestre estaremos estudando a terceira carta, a terceira epístola de João, com um ensinamento muito maravilhoso para nós. Nós vamos aprender instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor, fortalecendo os laços de fraternidade cristã. Que Deus abençoe a todos no nome precioso de Jesus. Agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor Moisés, por essa rica oportunidade e por disponibilizar estes meios de comunicação para que a Escola Bíblica Dominical chegue ao seu lar no nome de Jesus.